Então vamos lá, ó. Eu vou criar aqui como aula 4, tá? Porque vai ser uma coisa separada, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Vai ser uma aula 4. A gente já viu o uso do channel ali, tá? Opa. Criei aqui a pastinha da aula 4. Vou criar aqui um arquivo main para aula 4, tá? Vou criar aqui também, vou dar um cd aqui recuando, dar um cd acessando a aula 4, vou dar um go mod init aula 4 e pronto, criou aqui para mim já o arquivo da aula 4. E vou criar aqui uma função main aqui, padrão, todos tem que ter. E vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um payload, tá? Esse payload ele pode variar de tamanho, o que a gente quiser colocar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever um payload para escrever uma linha com dados como se fosse um CSV para a gente poder ler, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou escrever uma var, vou chamar isso aqui de arquivo, tá? Eu vou pegar aqui um pacote que eu já tenho aqui na minha, vou chamar aqui de CP, e vou pegar daquele Git que eu mostrei para vocês, o meu GitHub, .com/ot/golang. Se você quiser estudar também esse pacote, é só baixar ele lá. Vou chamar aqui de componente, tá? E aqui eu vou chamar aqui de cp.strings, tá? Salvar aqui, vou dar um go mod tide aqui para ele baixar o pacote. Vamos ver se ele criou aqui. Faltou um import aqui, pessoal. Import. Pronto. Olha lá, baixou o pacote. E o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai escrever um arquivo. Então, vamos escrever aqui arquivo.add e vamos escrever a nossa linha aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, vai ter a primeira coluna, vai ser nome. A gente vai colocar aqui uma idade. A segunda coluna vai ser a data de nascimento. A outra vai ser um logradouro. E a outra vai ser bairro. E a outra vai ser cidade. Tá? Então, criou aqui a nossa primeira linha do arquivo. Tá? Eu vou pegar ao mesmo tempo aqui, eu já vou mandar salvar esse arquivo, a gente vai manipular ele já já. Vou mandar salvar esse arquivo aqui. Vou pegar aqui um outro pacote dele mesmo aqui. Deixa eu abrir aqui para mim poder declarar mais de um componente. Agora eu vou pegar aqui, vou chamar de lib aqui. Vou acessar do mesmo pacote. Eu vou acessar as libs aqui. Da lib. Tá certo. Deixa eu ver. GitHub. Go lib. Tá certo. Então, lib.byte save file. Eu vou colocar aqui como aula 4.txt. E vou passar aqui o arquivo. Opa, faltou 2 pontos aqui. Arquivo. E vou pegar o byte desse arquivo. Vou perguntar se deu um erro na hora de salvar o arquivo. Mas se o erro é vazio. E se tiver um erro aqui, eu quero que imprime o erro para mim. Rapaz, o Mac é complicado você usar, tem 2 Ctrl. Erro ao gravar o arquivo. E colocar o erro aqui. Pronto. Esse F aqui está errado. Pronto. Então, vou mandar aqui rodar o programa. Go run ponto. Ele deu uma bicheirinha aqui. O que ele reclamou?
Por que tá sublinhado essa lib aí? Assim mesmo? github.com, tá certo. Não tem nada de errado com ela lá, tá certo. Deixa eu ver aqui. Missing go some. Ah, verdade. Esqueci de dar o go mod tide aqui. Go mod tide. Vamos ver se ele. Ah lá. Já reconheceu. Engraçado, né? É o mesmo pacote, ó. Eu até vi que você colocou o lib ponto, já entendeu, né? E já puxou. Vou dar o Google RAM aqui agora. It's not aula is not package. Uai, como assim? Ah, é. Vou chamar de main aqui. Olha lá. Criou o arquivo, ó. Tá vendo que criou o arquivo? Olha lá, ó, já escreveu o arquivo aqui com o cabeçalho que a gente colocou. Como a gente quer criar muito dado e não quer ficar esperando, né, ele criar, a gente tem que ficar criando um monte de linha, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for. Eu vou fazer uma função aqui separada, vou chamar essa função aqui chamada função criar arquivo GB, GB de gigabyte. A gente vai determinar o tamanho do arquivo. Então vou colocar aqui como value e colocar um int aqui. Paulo, só uma dúvida minha aqui. Esse ali, quando você colocou import ali, o que é aquele é fetch ali? É uma sintaxe mesmo do próprio import? Aonde? Ali no import, abre aspas, tipo fetch, fast, não sei ali. A primeira linha ali. Fast, onde? Fala o número da linha. Número 4. É o FMT. É o pacote de... Ah, tá, entendi. É o pacote. Se tudo tiver dentro da string ali, é o pacote, tá certo. É o pacote. Tá. Então vamos lá. Eu vou transferir esse cara aqui que a gente colocou, que é o que cria o arquivo, para essa função aqui, tá? E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer um for. Tá? Vou colocar aqui um for. Vou dizer aqui que é um i, que recebe, começa com 0. O i tem que, para repetir agora aqui, é o laço de repetição. Vou dizer que vai ser 1 milhão, 1.000, 10.000, 1 milhão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar mais 1 milhão. Vezes value. E aqui vai ser o i incrementando. Vou colocar aqui como i mais mais. Tá? E aqui a gente vai fazer o nosso laço de repetição. O que eu vou fazer aqui? Eu posso colocar aqui dentro da minha aplicação um sorteador de número que a gente vai usar aqui para fazer a idade. Vou fazer aqui, ó, sortear idade. Para cada um ter uma idade diferente para a gente conseguir diferenciar ali na aplicação. E esse até aqui vai determinar até que idade que eu quero que ele gere. Até com 50 anos, 20 anos, o que seja. Tá? Eu vou usar aqui um pacote chamado rand, que ele faz randômico. Eu vou dar um seed, que é um comando que eu posso dizer o tamanho de um número. Eu vou pegar aqui que é o horário do meu relógio ali, baseado no horário do meu relógio, eu quero que ele gere um aleatório baseado no relógio do sistema operacional. E o tamanho dele pode ser um Unix Nano aqui. Vocês não precisam entender muito isso aqui, se vocês quisessem colocar na mão aqui um tamanho qualquer, vocês poderiam colocar sem problema nenhum. Vou pegar aqui o nanosegundo aqui como randômico, tá? E vou retornar esse valor, tá, do randômico como um valor inteiro. Vou colocar aqui um int n, que aqui eu vou determinar até que número que eu quero desse randômico aqui para minha aplicação, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou pegar agora, vou sortear a minha idade, vou chamar aqui de idade. Vou pegar esse sortear que eu acabei de criar ali, sortear idade, e vou dizer aqui que eu quero até 50 anos, tá? Vou pegar aqui uma data,
Vou usar o pacote time de novo. O time eu vou pegar o now aqui. Quero a data atual. Tá? E a data atual vai receber a própria data atual, incrementando aqui o primeiro caractere é o ano, 0 ano. Acho que faltou um add date, na verdade, não é só add date. O primeiro é o ano, eu não quero incrementar ano. O segundo é o mês, não quero incrementar o mês. E o outro é o dia. Então eu vou colocar aqui que vai ser menor a idade, ou seja, baseado na data de hoje, menos dias para trás. Ou seja, então vai sortear aqui com 20 anos, 15 anos para trás. Tá? E agora que a gente vai criar a nossa linha finalmente. Vou vir aqui, vou escrever a linha. E a gente pode usar aqui também do pacote FMT, que o tinha perguntado na aula passada a questão do F. Eu vou aproveitar essa oportunidade aqui, vou usar esse aqui, ó, o SprintF, que me permite fornecer um formato. Então, como a gente já tem o formato aqui em cima, que é o nome, idade, data de nascimento, logradouro, bairro e cidade, eu vou escrever aqui, ó, o nome, tá? O nome eu quero que tenha um número aqui D, tá? Porque vai ser baseado nesse I que está aqui, então vai ser nome 1, nome 2, nome 3, para a gente não ter nome repetido nunca aqui, tá? O próximo é a idade, então eu vou chamar aqui de %D, que eu quero um dígito aqui. O próximo vai ser um %, faltou o separador. O outro vai ser um %S, tá? O próximo que a gente tem ali é o rua, que é o logradouro, né? Rua, vou colocar um D aqui também com dígito. O próximo é o bairro, também vou colocar um dígito aqui. E por último aqui ficou a cidade. Também vou colocar aqui um dígito aqui dentro. E aí, nessa função, a última coisa que você vai colocar é os valores. Então, o primeiro vai ser I, o outro vai ser a idade, o próximo vai ser uma data, tá? Vou colocar aqui uma data.format. E eu aqui na data eu vou formatar a data de aniversário. Eu quero dia, mês e ano. Diferente que a gente está acostumado nas outras linguagens, a gente coloca DD, MM, YY. Aqui o 02 significa dia, 01 significa o mês e 2006 significa o ano. Ele vai entender isso aqui sozinho, tá? E o próximo dos valores eu vou tudo colocar o I ali para ser rua 1, 2, 3, 4, tudo pegando do I que está aqui em cima, tá? E o que a gente vai fazer agora? Vai mandar adicionar agora essa linha que a gente criou nesse arquivo que a gente colocou aqui. Então o que a gente faz? Vou pular uma linha e vou escrever aqui agora, ó, arquivo.add e vou dar a linha aqui dentro. Pronto. Ele vai repetir esse laço aqui 1 milhão de vezes, multiplicado pelo tamanho que a gente colocou aqui em cima. E por último ele vai salvar aqui o nosso arquivo. Tá? Como é que eu vou executar esse cara aqui? Eu vou pegar essa função que a gente criou aqui, chamada criar arquivo. E vou falar para ela aqui que eu quero um arquivo de 8 GB. Como é que eu vou informar isso? Só passo 8 para ela. Salvei. Vamos testar nossa função. Vou rodar aqui. E aguardar ela surrar ali o sistema operacional criando o nosso arquivo. Pode demorar um pouquinho. Vou ver aqui se eu tenho um monitor de processador aqui. Só para a gente ver a atividade aqui da nossa aplicação. Olha lá, ó, tá com processamento um pouquinho alto. Vamos ver aqui de CPU. E aguardar o bichinho criar o arquivo ali para nós.
sei se eu exagerei. Eu ia falar agora. Mas eu queria um arquivo de respeito para a gente ler ali. Foi já no fígado do cara lá já, né? Acho que eu vou criar um menorzinho ali de 2 GB. Isso aí, a gente precisar, a gente cria um Megazord ali. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Isso aí que você está fazendo, isso é interessante depois que fizer com a questão lá da thread, né? A thread aí do Google. A gente vai criar o arquivo primeiro que é gordinho, né? E depois a gente, lá na thread, a gente vai ler esse arquivo gordo, né? Porque não adianta para mim eu criar um arquivo pequeno aqui que não vai dar nada. Olha lá. Criou o arquivo aqui para nós. Aparentemente a ferramenta aqui não quis nem ler o bichão aqui. Deixa eu fechar isso aqui, peraí. Olha lá, deu 1.4 GB o que a gente colocou ali. Meu cálculo deu quase aproximado de 2 GB ali. Esse 1 milhão de casas aqui era o esperado. Mas já temos um arquivo gordo aqui que nem a ferramenta que conseguiu ler esse bicho aqui. Como é um Linux, a gente via comando do Linux a gente até consegue ler aqui. Vou dar um... Deixa eu apagar aqui. Vou dar um Ctrl J aqui. Vou dar um ls aqui. E vamos ver aqui, ó, tem o nosso arquivo. Vou dar um cat aqui, por exemplo. Aula 4. Olha lá, ó, é um arquivo gigantesco. Via Linux ali, ele conseguiu ler o nosso bichão, o Megasaur ali. E vou dar um Ctrl C aqui só para ele parar. Olha lá, ó, ele criou lá a nossa rua, bairro, né, a idade. Então a gente vê que funcionou aqui para criar o nosso arquivo aqui. Eu acho que ele não conseguiu ler direito porque a gente esqueceu de colocar a quebra. Ele está escrevendo um na frente do outro. Deixa eu determinar aqui para ele a quebra do arquivo. Eu não coloquei uma quebra, então ele escreveu numa única linha. Então eu vou colocar aqui o delimiter. Tá? Vai ser igual a /n aqui. Tá? Vou mandar ele dar um run aqui de novo para gerar o arquivo. Você viu que foi rapidão para criar o arquivo? Ele vai criar ele de novo aqui de 2 GB. Num tapa para nós. Olha lá, já criou. Vou clicar no arquivo. Tem um pouquinho maior, mas vamos agora ver aqui. Olha lá, ó, você viu que agora ficou bonitinho ele agora para nós ler, ó. Tá? Então a gente recebeu aqui um CSV. Se quisesse não podia ser esse pipe, poderia ser uma vírgula, um ponto e vírgula. Está acostumado a ler arquivo aí, né? Pode ser qualquer formato de divisão que vocês quiserem ler o arquivo, tá? Isso aí quem vai determinar é a fábrica ou qualquer outra empresa. O cara vai te passar um CSV no formato que precisar lá, tá? Bom, o importante é que nós já criamos o nosso primeiro arquivo para leitura, tá? Então a ideia agora é a gente ler esse arquivo aqui, tá? E a gente vai usar algumas estruturas aqui para poder ler esse arquivo, tá? Então a gente criou esse arquivo. Eu vou deixar separado na aula aqui essa parte aqui só para criar o arquivo para vocês. E vou para a aula 5 agora aqui, tá? Ou seja, isso aqui eu estou separando ela porque lá no Git lá vocês vão poder pegar esses exemplos aqui e rodar eles separados, tá? Então esse aqui vai ser a aula que criou o arquivo. Aí você pode modificar ele aqui a gosto. Você fala assim, ah não, Paulo, não quero barrinha, eu quero ponto e vírgula, eu quero uma vírgula, sei lá, você vai decidir aí no seu teste na hora de ler, como vocês quiserem ler aí, beleza? Alguma dúvida nessa parte da criação do arquivo aqui? Eu achei bem complexo, viu, Paulo? Mas é questão de treinamento aí, né? Essa lib aí já abstrai, né, Paulo? Né? Eu recomendo vocês virem aqui depois aqui, ó, clicar aqui. A lib, na verdade, ela é pequenininha, ó. Se você quiser ver ela aqui, ela só é uma struct com linhas e um delimitador. E aqui tem algumas funções aqui. Por exemplo, um join que unifica as linhas e devolve como bytecode. Então é isso aqui, ó, pequenininho. É sintaxe, né? Você vai acostumando, você vai vendo. Tá. Beleza. Então você vê aqui que a struct que faz aquele arquivo é pequenininho. É isso aqui, tem 35 linhas, 36 linhas aqui, dá nada. Tá? E a função que salva aqui, ó, que salva o arquivo,
também é uma outra função aqui que eu coloquei lá para vocês poderem estudar, ó. Que aqui, ó, ela pega o byte e salva em arquivo. Você fornece o nome, passa o byte para ela, ela vem aqui no comandinho cria o arquivo, verifica se deu erro para criar o arquivo, e aqui ela escreve o dado do arquivo que você passou para ela e devolve lá se deu tudo certo, tá? E acabou, morreu ali, tá? Aqui eu dou o defer, que a gente ensinou na aula passada, que é para poder fechar o arquivo depois que eu criei o arquivo, tá? Quando ela terminar de rodar isso aqui, ela dá o close fechando o arquivo. Básico isso aí, tá? Isso é o máximo. O for, tá? Eu vou até aproveitar aqui para vocês, né? Eu vou passar no final da aula, no meu Notion, tem lá Golang em 21 dias. Eu tenho um Notion que é um resumo, ensinando a fazer for, laço de repetição, N outras coisas que às vezes vocês estão acostumados nas outras linguagens, vocês querem ver como é que faz aqui. Eu já fiz um Notion, tudo separadinho, bonitinho para vocês ali, com esses arquivos. Deixa eu até pegar aqui para vocês aqui o Notion. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o Notion. Vou logar aqui. Ó. Tem aqui, ó, Golang 21 dias aqui na lateral, tá? Ó, aqui eu tenho os comandinhos de resumo. Só que eu vou voltar aqui, ó. Eu tenho aqui, vocês podem fazer por checkbox. Vocês podem vir aqui, desmarcar ou marcar o que vocês quiserem. Tipo, já concluí. Legal, cara, tá aí. Já concluí esse aqui, você vem aqui e marca. Aí, por exemplo, aqui, ó, aqui é de comando. Aí você quer aprender sobre comando? Clica aqui no comandinho. Olha lá, ele te leva para todos os comandos. Em cima tem a descrição do que cada comando faz. Para ver versão, para compilar, para fazer tudo. Né? Ah, eu não sei mexer com variáveis. Tem aqui, ó, tipo de variáveis. Aí aqui vai especificar, ó, tamanho de cada variável, de valor. O exemplo de cada uma delas, ó, com fonte, mostrando como que escreve, ó, resuminho bonitinho, tá? Ah, eu ouvi o Paulo fazendo um for lá, quero aprender a fazer for, ó, tá aqui um for, ó, clica aqui no for, e aqui eu vou te dar o exemplo de quantos for você vai poder fazer de diversas maneiras, tá, ó. Tá tudo aqui explicadinho, tá? Ah, eu não sei fazer if else aqui, você vai clicar aqui, ó, aqui eu tenho os operadores lógicos, ó, de igualdade, or, and, e aqui eu mostro o exemplo bonitinho de cada um, tá? Então eu vou passar para vocês no final da aula o link desse camarada aqui para vocês estudarem. Ó, é grandão, ó, a estrutura dele, ó, tá? E vem repleto de conteúdo, até para mexer com array, ó, vem aqui, ó, clica aqui, você mexe com array, ó, tem explicaçãozinha bacana de cada um, curso Golang 21 dias, tá? Claro que eu acho que o pessoal faz em menos dia. Eu coloquei 21 dias aqui, mas como o cara que quer estudar um pouco mais lento, vamos dizer assim, então se o cara fizer uma aula por dia, vai demorar 21 dias para completar o curso. Beleza? Então, você tá aí com dificuldade de fazer um forzinho, vai lá e lê, tá? Essa questão de data atual, essas coisas, você pode até mesmo no ChatGPT, por exemplo. Eu vou pegar aqui, vou usar aqui o meu modo ASCII aqui, que você está conversando com o ChatGPT. Fala assim, ó, eu quero data atual. Vem aqui. Como pegar data atual Golang? E aí ele vai te responder lá como é que pega a data atual. Aqui no caso aqui, ó, ele respondeu aqui que é o time now, que é o mesmo que a gente utilizou aqui, tá? Então, eu não tenho como ficar perdendo tempo em algumas coisas ensinando comandos. Então, aos pouquinhos, vocês vão aumentando o repertório de vocês. Ah, eu quero pegar a data atual. Ah, eu quero incrementar uma data. Ah, eu quero fazer isso. Vai perguntando ali no ChatGPT. A minha ideia aqui, no curso, ela é mais estrutural para vocês entenderem como que a gente utiliza isso no mercado de trabalho hoje, né? Ou seja, lendo arquivo, mandando e-mail, criando API, processando arquivo. Porque no dia a dia de vocês, qualquer um de vocês tem internet. Então, você está lá, sei lá, você recebeu uma missão. Paulo, a fábrica mandou esse arquivo aqui para mim, eu quero ler ele e quero gravar lá no banco. É isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Ler esse arquivo, qual que é a melhor técnica para poder processar esse arquivo. Agora, Paulo, sei lá, eu quero
separar, ler por pipe aqui. Aí vai ter um pacotinho lá, você vai chamar aqui de strings.split, por exemplo. Aí o split, ó, você passa a sua string e diz como que separou. Então, por exemplo, eu poderia pegar esse arquivo, passar aqui para ele e dizer que o separador é esse pipe aqui. E automaticamente ele já vai me entregar o dado já separado, numerado, por exemplo. Tá? Então, são comandos que a gente vai aprendendo ao decorrer do tempo. E a gente não pode ficar perdendo porque tem 1 milhão de pacotes aqui do próprio Go. Assim como também tem pacote de terceiro. Aqui, por exemplo, eu estou passando aqui um pacote de terceiro que é meu, que é esse de ler o arquivo aqui. Você pode usar o meu pacote, você pode usar o pacote do outro. A liberdade de vocês usarem o pacote que vocês quiserem é infinita. Tá? É que como a gente vê aqui no Go, tem esse N aqui. O N, qual foi para vocês que tem aqui esse 3 pontinhos, significa que você pode fornecer valores de forma infinita quando tem esse 3 pontinhos. Você pode colocar aqui o formato que você quer cada um. Por exemplo, aqui eu coloquei um D, aqui eu coloquei um S, aqui eu coloquei um D. E assim vai. Você pode colocar o formato que você quiser na aplicação de vocês. Né? E somente depois da vírgula é que começa ali o conteúdo. Exatamente. Você vai ver isso de acordo com a função. Tá? Aqui ele está dizendo aqui, ó, forneça o formato. É uma string fixa, tá vendo? E depois os parâmetros, eu falo assim, ó, os parâmetros é a quantidade que você quiser, meu amigão. Se faltar também não tem problema. Se faltar, tá? Ele só não vai achar e não vai imprimir nada no lugar, tá? Então é bacana isso. Não que eu acho que a linguagem não vai reclamar. Talvez se eu colocar aqui, por exemplo, eu tirei um i aqui, ó, já ficou um laranjado ali, ó. Mas será que isso vai impedir de rodar? Vou vir aqui, vou rodar a aplicação, ó. Vou vir aqui dar um run. Ó, a aplicação tá rodando e até agora não deu problema nenhum. Ela só não, ela vai entender que o parâmetro que você informou ali é vazio. A linguagem só vai tentar completar. Se ela conseguir, conseguiu. Tá? Entendi, tranquilo. Então, o que você vê o tempo todo que a gente está aprendendo na aula é o reuso do que a gente aprendeu nas outras aulas. Na outra aula a gente viu a questão de função, a gente viu a questão de variável, a gente viu tudo que a gente está... É sempre moldando um pedacinho que a gente aprendeu na outra aula. Tá? Por exemplo, aqui acho que na aula 2, ó. Na aula 2 a gente aprendeu a criar função. Aqui a gente viu ler o arquivo, que é o OS Open. Aqui a gente também usou aquele mesmo pacote de string lá que eu estou utilizando. Ó, tudo que a gente fez lá, até o FMT, todo o pacote que a gente está usando é só estar reusando. Então, às vezes você está com aquela dificuldade, compensa você vir aqui no pacote FMT, ler ele todo, falar assim, ó, vou vir aqui e vou acessar o pacote FMT, ó. Vou vir aqui, vou clicar nele, tá? E aqui ele vai ter aqui, ó, para você poder ler o pacote todo, ó. Aqui tem as funções, ó, do pacote FMT para formatar erro, e assim vai. Você vai vir aqui e vai ler o pacote todo com o que ele tem, e vai usar o pacote, tá? Aqui ele acessou o pacote exclusivo de erro, mas se eu quiser vir aqui só no pacote FMT, o pacote FMT ele é muito grande, ó. Tem para documento, tem para erro, tem para teste, tem para formatar, tem para escanear arquivo, tem para imprimir. O pacote FMT é grandão, tem muita coisa dentro dele. O pacote que eu uso aqui, que eu criei também, ó, que é esse aqui do Golang, tá? Ele também não deixa de ser gordinho, ó. Eu venho aqui, ó, dentro dos meus pacotes, ó, tem vários aqui. Aí você pode vir aqui, clicar e ler. O estudo nosso é constante porque a gente não vai ter conhecimento, por exemplo, eu não, sei lá, eu nunca lidei com Excel, vamos dizer assim, eu até lido. Vamos dizer assim, mas eu queria entender como é que ele funciona, o pacote de Excel. Eu tenho como ler um pacote de Excel? Aí você vai estudar e vai entender, por exemplo, que o pacote de Excel, o formato XLS, na verdade é um compactador. Você consegue descompactar ele e acessar todos os arquivos que tem dentro dele e editar os dados. Ou seja, mas até você estudar e entender que o pacote do Excel, por exemplo, é um arquivo comprimido com vários arquivos lá dentro, é uma coisa. Então, aos pouquinhos você vai estudando tecnologia para você entender como é que funciona, tá? E essa questão de gerar também dado aqui, ó, para você poder testar,
Isso aqui faz parte também, você aprender a criar seus próprios dados para você poder simular, porque nem sempre o seu cliente vai mandar um arquivo gigantesco e você fala assim, ah, Paulo, eu queria estudar um comportamento aqui da minha ferramenta lendo um arquivo de 15 GB, 150 GB, vai depender do seu PC. Você vai vir aqui, em vez de 2 GB, aqui, você fala assim, eu quero gerar 279 GB de dado. E vai sentar o dedo ali e vai esperar gerar 200 e poucos GB. Aí você vai lá na sua ferramenta e vai tentar ler aquele arquivo, né, de diversas maneiras. Eu falo de diversas maneiras porque esse arquivo aqui que a gente deu um Ctrl J aqui e veio formatadinho, bonitinho assim, tá tudo certo, facinho de ler, porque você só vai caminhando entre as linhas e tá tudo certo. Aí você vai pegar o bicho da goiaba, onde o cara vai falar o seguinte, ó, daqui até aqui vai ter no máximo 400 caracteres. E aí vem um na frente da outra, e o cara colocou numa linha só. Ele fala assim, ó, tá aí o arquivo, quem faz muito isso aí é SAP. Ela gera um arquivo só e é um na frente do outro. Aí você vai ter que criar um leitor que lê a cada 400 caracteres, vai ser considerado uma linha. Ou seja, aí você vai ter que aprender a quebrar o arquivo em linha, depois você vai ter que aprender a interpretar ele. Que aí é a hora que você vai começar a estudar uma coisa chamada chuck. O que é chuck? Lê byte a byte. O golzinho aqui que nós estamos mexendo, a sua memória RAM é o limite, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu tô, sei lá, o meu Mac aqui tem 18 GB de RAM. Eu vou conseguir ler um arquivo de 150 GB? Não vou, só tem 18 GB de RAM. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que trabalhar com leitura por chunk até completar o que eu preciso, tá? Então, o objetivo aqui dessa aula é a gente pegar esses arquivos enormes, que é uma dificuldade de todo mundo aí no mercado hoje, de ler esses arquivos, a gente vai processar esses arquivos, né? Aí, em determinados momentos da aula a gente vai também, por exemplo, vai criar uma API que vai enviar esse arquivo, aí o cara lá do outro lado quer o arquivo zipado, por exemplo. Eu não sei se vocês já viram alguns sites que você marca todos os downloads que você quer e aí você clica lá, download, ele zipa sozinho lá interno e te devolve um arquivo zipado com tudo que você escolheu. É possível fazer isso na API, né? Tem também uns app, por exemplo, de atendimento online, né? Que o cara cria um app personalizado lá do outro lado e na hora que ele te envia, você só recebe um arquivo e já vem compilado com o ID do atendimento. Por exemplo, quem faz muito isso é o Rescue. Na hora que você vai ser atendido, ele te passa um ID. Quando você manda fazer o download, o arquivo de download já vem com o seu nome, já vem com tudo especificado seu. Aí você fala assim, mas como é que ele gerou um arquivo exe com o meu nome? Desse jeito que está aqui. Por quê? Ele cria uma API que roda um comando lá dentro do servidor que vai gerar um arquivo específico só para você. E no GET ele te devolve esse arquivo já pronto, muito rápido, e você nem percebe o que aconteceu. E aí você não sabe, fala, pô, mas a aplicação dos caras é pró, criou com o meu nome, você nem sabe o que aconteceu por baixo, né? E isso aí vai acontecer no dia a dia de vocês. Às vezes você vai ter que criar uma API que recebe arquivo, uma API que envia arquivo, uma API que pega arquivo no FTP, ou uma API que é um gateway, por exemplo. O cara te manda uma rota, você consulta uma outra rota no lugar sem ele saber de onde está sendo consultado e depois devolve o dado para o cara, né? Então, o nosso estudo aqui vai ser mais ou menos nisso tudo que a gente utiliza no mercado. A gente vai aprender a mexer com FTP, SFTP, criar API, ler arquivo gigante, compactar, criptografar arquivo também, que é um outro BO, por exemplo. Você gravar o arquivo binário num campo texto, como que você faz? Converte para hexadecimal, que vai ser letras e números, né? E aí você consegue gravar isso, por exemplo, no arquivo de texto, né? Porque às vezes nem sempre você vai ter um banco que recebe arquivo binário, só recebe texto. Como é que você faz, né? E tem outras questões também. Já sofri no banco Oracle, por exemplo, de eu salvar o meu arquivo de texto e na hora que eu for ler ele do Oracle, o Oracle me devolve sem os /n, que é as quebras de linha. Pronto, cagou na minha vida. Aí o que eu tive que fazer? Tem esse detalhe mesmo da quebra aí. Pois é. Aí o que você vai ter? Do SAP, né? O pessoal do SAP já era aqui. Aí que técnica que você vai aprender? Uma que a gente vai ensinar aqui, que é o quê? Lê o binário, converte em 64 bits e salva dentro do banco. Pronto. Filezinho, não tem BO nenhum.
né? Isso aí. Então, vai depender muito do que a gente vai fazer.